Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre poesia concreta e arte e tecnologia. Vem comigo! Como objetivo, iremos compreender o que é poesia concreta e como ela relaciona-se com as artes visuais. Compreender e analisar as relações entre arte contemporânea e tecnologia. Pense um pouco. Você já leu ou escreveu alguma poesia? Você já ouviu falar sobre arte concreta? Você gosta de poesia? Você já pensou em escrever uma poesia? Será que você, quando lê a poesia, entende o que está escrito? Faz sentido para você a poesia? A poesia é um texto geralmente em verso que faz parte do gênero literário denominado lírico. A poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo registro de poesias em hieróglifos no Egito 25 séculos antes de Cristo. Olha a paixão do homem pela escrita. Não é Olha que legal, né? Você escrever algo que você está sentindo, que você está pensando. Né? Olha que legal a necessidade que o homem tem de colocar no papel, imprimir no papel suas sensações, suas emoções, e a poesia já está presente há olha que legal, mais de 25 séculos, já estava presente há mais de 25 séculos antes de Cristo. Existem tipos de poesia. Você conhece eles? Vamos lá. A poesia pode ser dividida em 3 gêneros principais. Poesia lírica, que pode ser traduzido como a maneira de expressar sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. Ou seja, toda vez que você ouvir falar em lirismo, pense no romance, no amor, uma pessoa que você ame, né? E no sentido de beijos e carícias e abraços e dormir juntinho, é esse tipo de poesia que eu estou falando, poesia lírica, né? A poesia épica é marcada pela objetividade, onde são narrados os fatos considerados importantes para o poeta. Ou seja, você pode ter aí como exemplo a Ilíada e a Odisseia de Homero, que narram as guerras de Troia, o retorno da guerra de Troia. Então, uma poesia que vai narrar fatos históricos. Não deixa de se ter a sua beleza poética, mas com base em acontecimentos verídicos. E temos também a poesia dramática. Tem como característica a subjetividade e a objetividade com a opinião do poeta. Poesia e imagem, o que tem a ver, né? A poesia com a arte. Olha aí, a poesia e a imagem. Estamos acostumados com a palavra escrita como suporte de ideias que nos permite a comunicação com outras pessoas. As palavras também são imagens e podem apresentar formas variadas. No mundo abstrato das ideias, quando tudo isso que eu estou falando agora para vocês, sem acompanhar uma leitura, você está entendendo o que eu estou dizendo, porque as palavras vão nos emitindo imagens. Quando eu vou me referir à poesia épica, que falei dos acontecimentos históricos, você já foi buscar uma guerra, você já foi buscar um acontecimento fatídico. Quando eu falei do romance, né, do abraço, do beijo, da carícia, você já foi trazendo imagens na sua cabeça. Então, olha que legal, as palavras, elas são traduzidas em imagens. A arte concreta ou concretismo influenciou a poesia, a música, as artes visuais, os artistas do design e da moda também. O uso de figuras geométricas, cores vibrantes, letras e palavras simples e diretas marcou o estilo da poesia, da arte concreta, da poesia concreta. Pessoal, olha aqui, ó, qual que é a característica principal? Figuras geométricas, cores vibrantes, letras e palavras simples e diretas. Olha só, aqui nós temos uma poesia de Décio Pignatário. O nome dela é Terra. Ao olhar para ela, o que você vê?
Eu, professor Roberval, vejo um retângulo, vejo a palavra terra repetida várias vezes de formas variadas. Ara, terra, ter, raha, terra, hate, ha, ter. Então, assim, qual é a ligação que a sua mente vai fazer ao olhar para essa figura geométrica que é formada com a junção dessas palavras? Veja que tem um corte, um espaçamento aqui. Qual que é a intenção, né? Olha aqui, ó, nós temos aqui, ó, um outro espaçamento. Qual é a intenção do artista ao dispor a sua poesia concreta dessa maneira? Aonde está o elemento artístico aí, gente? Na figura geométrica, né? Então, pensando que cada um tira suas próprias conclusões, porque a poesia ela vai trabalhar de maneiras diferenciadas, a poesia concreta. O seu entendimento pode não ser o meu entendimento. Muitos artistas trabalham com letras, palavras, explorando suas formas. Como exemplo, podemos usar a obra de Paulo Leminski, um poema visual inspirado no haikai, gênero da poesia japonesa, com pequenos versos. Aqui nós temos um poema chamado Luz na Água, de Paulo Leminski. Ao ler lua na água, alguma lua, lua alguma, o que você pensa? Primeiramente, você imagina a lua, lua na água, mas olha o visual, como ele te leva a imaginar, a criar uma imagem. Quando você olha para esta poesia, o que você vê? Eu, professor Roberval, vejo a água refletindo as letras. E aí eu penso no quê? Na lua, no reflexo da lua sobre a água. Pode ser que para vocês tenham vocês tenham um outro pensamento, uma outra visão. Um poema-imagem é aquele que não fala com o leitor somente através de palavras, mas também de alguma forma específica ou imagem que as palavras criam. Décio Pignatari foi um autor importante na história da arte concreta brasileira. Vamos voltar aqui no Lua na Água, olha lá. Se ele fala não só através das palavras, mas também da imagem, esta imagem me lembra o quê? O reflexo da lua na água. E a você, lembra isso? O reflexo da lua na água? Olha que legal, aqui nós temos uma imagem do Harry Potter. Lembra do Harry Potter? Oh, gente, esse personagem marcou a infância e a adolescência de uma galera depois de mim. Esse é um retrato de Wellington Martins. E aqui, ó, ele está todo composto, foi todo baseado, escrito com letras, tá? E aqui você vai olhar e vai enxergar várias coisas escritas ao mesmo tempo. Tá? Essas são as letras, a junção das letras que formam o Harry Potter. E aqui, ó, Harry Potter formando o ombro. Aí eu lhe pergunto, será que as letras têm relação com o personagem? Procurem lá na internet o retrato do Harry Potter e analisem. O que está escrito tem relação com Harry Potter? Agora que nós conversamos um pouquinho sobre a técnica da poesia concreta, na arte concreta, vamos ao nossa primeira atividade. O que é um poema-imagem? Pense e eu já volto.
E aí, galera, pensaram o que é um poema-imagem? Um poema-imagem é aquele que não fala com o leitor somente através de palavras, mas também de alguma forma específica ou imagem que as palavras criam. Lembrem-se do poema do Paulo Leminski, né? Lua na Água, e lembrem-se do retrato do Harry Potter. A tecnologia e a arte. Vamos falar um pouco de tecnologia e arte. As artes visuais, a dança, o teatro, a música e outras linguagens da arte nascem de contextos culturais, alimentam a cultura e são alimentadas por ela. A tecnologia e equipamentos evoluem e oferecem cada vez mais possibilidades de diversão e de fazer arte. Gente, após a Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, a arte teve que se ressignificar para dar conta de resolver o caos estabelecido. E ali, a partir deste momento, as linguagens artísticas não conversam mais sozinhas. Não é arte visuais fala por si só, nem dança fala por si só. Agora elas vão mesclar-se, vão casar, né? E vão trazer novas propostas de pensar a arte e as relações humanas. Com isso, a tecnologia vai exercer um papel fundamental. Após 1945, nós já havíamos passado, né, pela primeira fase do cinema, já havíamos passado pela segunda era do cinema, a gente já estava vivendo o cinema com áudio, né, o cinema colorido. Olha só que legal. E o cinema, né, o artista vai se apropriar do cinema dentro das misturas de linguagens artísticas. O artista vai se apropriar da fotografia, o artista vai juntar fotografia e arte, vai juntar fotografia com pintura, vai juntar o som com a dança e a pintura, vai relacionar o vídeo com a performance e a tecnologia o artista vai cada vez mais se apropriando da tecnologia para falar do que sente, do que pensa, expor os seus ideais na tentativa de ressignificar o pensamento daqueles que presenciam o produto final da arte. A fusão entre arte e tecnologia permite novos e interessantes formatos para a criação e divulgação artísticas. Podemos observar como os diferentes artistas utilizam para humanizar as relações entre as pessoas. Aqui nós temos, né, uma ilustração de uma pintura, né, usando só tinta, né, digamos que uma arte mais... a arte como ela era até o século XIX, né, a utilização das tintas, que não deixa de ser a tecnologia do seu tempo. E aqui nós temos uma placa, né, uma placa de algum aparelho digital tecnológico, ou seja, representando a tecnologia, o que é um grande passo, né, a junção das duas. Imagine a junção das duas no que nos proporcionou hoje em termos de linguagens híbridas, né, que é a mistura do cinema com teatro, da pintura com a dança, né? Muitas linguagens, muitas ideias surgiram dentro do que a gente conhece como arte contemporânea e que nós podemos chamar de linguagens híbridas. Após a fotografia, houve a criação do invento da câmera cinematográfica e mais tarde os primeiros computadores. Os artistas aos poucos foram se integrando às possibilidades da arte por meio destas invenções tecnológicas. Vamos então à nossa atividade? Corra agora nas páginas da web, procure por artistas que se apropriaram da tecnologia para produzir arte. Eu já volto.
E aí, galera, pesquisaram lá na internet, procuraram por artistas que se apropriaram da tecnologia para produzir arte. Existem muitos artistas que são referências no mundo inteiro, no Brasil também, né? Então, uma das criações, né, uma das, digamos que, não superação, mas um dos meios de se falar de arte, de se pensar arte, que a arte se apropriou, foi, por exemplo, o videoteatro, né? Você gravar um teatro, né, filmar um teatro, valorizando as características teatrais, mas trazendo a linguagem cinematográfica, ou seja, não necessariamente eu preciso ir ao teatro para ter acesso ao teatro. Já viu uma experiência, já vivenciou uma experiência como essa? Será que é interessante para você? Claro que nada se paga, né? Nada se compara ao teatro ao vivo, tá? Que é uma arte efêmera, não é? As sensações você vive ali naquele momento. Depois você também tem videodança, que é a dança filmada. Não é como essas coreografias que você assiste nos clipes, é diferente, é uma outra proposta, uma outra pegada, mas é um tipo de linguagem artística que também surge, né, casando vídeo e dança, duas linguagens que se casam. Legal, não é? Gente, nessa aula nós vimos o que é poesia concreta e como a arte se apropriou desse conceito. Também vimos como arte e tecnologia estão ligadas a cada dia mais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve!